Olá, boa tarde. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém? Trazendo aqui mais uma reflexão da palavra do Senhor. E nós vamos falar sobre obediência, né? A palavra diz em Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 1 e 2. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Amém? E a partir do versículo 3 até o versículo 14, relata as bênçãos do Senhor que sobrevirão sobre aqueles que atentamente ouvirem a tua voz e guardarem os teus mandamentos. No versículo 15 do mesmo capítulo 28 diz o seguinte: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. E a partir do versículo 16 começa a vir uma sequência de maldição sobre aqueles que não ouvem a voz do Senhor e não guardam os seus mandamentos. Amém? Queria colocar aqui com os irmãos, através dessa leitura, dois personagens bíblicos, tá? Que do início da história da humanidade. O primeiro foi Adão. Deus deu uma ordem a Adão, né? De todos os frutos que aqui estão comerás, menos aquele fruto. Ele deu um mandamento. Deus ofereceu tudo o que Adão precisava para viver, Adão e Eva. A palavra diz lá em Gênesis que em 6 dias Deus criou todas as coisas. No 6º dia criou o homem. E no 7º descansou. O que Deus está nos mostrando? Que quando Deus criou o homem, Ele já tinha criado tudo aquilo que nós precisávamos para viver de acordo com a vontade dEle, Deus, né? Para fazer a vontade dEle. Deveríamos apenas ouvir a tua voz e guardar os teus mandamentos e fazer tudo aquilo que Ele nos orienta. Então Ele orientou a Adão para que pudesse comer de todas as árvores que estavam ali, menos a árvore do conhecimento do bem e do mal, única e exclusivamente. E Adão e Eva, eles não deram ouvidos à voz de Deus, não guardaram o mandamento que Deus os dera. Consequência disso, eles perderam a comunhão com Deus, eles se afastaram de Deus. Não foi Deus que se afastou deles, mas o homem pecaminoso, ele se afasta de Deus. Deus tem por si um amor sobrenatural e Ele quer nos limpar do pecado. Ele quer tirar de nós toda a maldade. Mas não é o Deus que se separa do homem, mas o próprio homem, com vergonha do seu pecado, se afasta de Deus. E eles foram tirados do Éden, um lugar seguro, um lugar separado por Deus, para o homem viver em segurança e harmonia, né? E nós temos ali também, mais à frente, Abraão, já numa outra situação, né? Anos depois do ocorrido, muitos anos, Abraão vem e ouve a voz de Deus. E Deus diz a ele: Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vá para onde eu te mostrarei. Dali lhe farei grande nação. E de prontidão, imediatamente Abraão ouviu a voz de Deus, pegou sua esposa, seus escravos e foi embora. Não sabia para onde, não sabia como. Ele já numa idade avançada, ele simplesmente creu na palavra do Senhor. O Senhor disse a ele: vá para o local onde eu te mostrarei. As coisas de Deus, ela tem mistério. Deus, ele nos revela o que Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Então tem muito mistério nas coisas de Deus e nós temos que confiar. Para colocar à prova a nossa fé em Deus, né? Que Deus testa a nossa fé.
E ele, testando a fé de Abraão, ele falou: vá para a terra onde eu te mostrarei. Ele não deu direção. E Abraão imediatamente juntou as suas coisas, os seus escravos, a sua esposa, e obedeceu à voz de Deus. Com um grande detalhe: Abraão já era um homem avançado de idade, sua esposa Sara também ainda uma mulher avançada de idade. Eles não tinham filhos. E Deus prometeu para ele: farei de ti uma grande nação. Ele não questionou, ele não teve dúvida, ele simplesmente, atentamente ouviu a voz do Senhor e guardou os seus mandamentos, fez aquilo que Deus mandou. E Deus prometeu a ele uma grande nação, e essa nação herdaria uma terra que mana leite e mel. Abraão não viu essa promessa se cumprir, mas ela se cumpriu na sua descendência, né? Abraão foi um homem que seguiu os caminhos do Senhor, viveu muitos anos, a sua esposa viveu muitos anos. Um grande milagre aconteceu porque Sara era uma mulher estéril, mas ele ouviu a voz de Deus e guardou os seus mandamentos. E a promessa de Deus se cumpriu, ela gerou o filho Isaque, aonde Deus mais uma vez colocou à prova a fé de Abraão. Deus disse a Abraão: Abraão, tome o teu filho único, aquele a quem tu tanto amas, leve ao monte Moriá e sacrifique-o por amor a mim. E assim Abraão fez, ele não questionou, ele simplesmente disse uma frase. Quando o filho perguntou: pai, mas aonde está o carneiro para ser sacrificado? Não sabia ainda Isaque que ele era o sacrifício? Abraão respondeu para ele: Deus proverá. E é nisso, irmãos, que nós temos que acreditar, que quando nós ouvimos a voz de Deus e guardamos os seus mandamentos, Gênesis vai se cumprir na nossa vida, porque depois de tudo pronto, Deus descansou, porque Deus já fez tudo aquilo que nós precisamos. Nós precisamos ser a imagem e semelhança de Deus, foi o que eu falei num dos últimos vídeos, né? Para entrar no descanso de Deus. E quando nós entrarmos nos descansos de Deus, a palavra se cumprirá: se ouvires a voz de Deus e guardares os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos, porque as bênçãos já foram criadas, tudo já foi criado. As bênçãos já foram criadas, a nossa salvação já nos foi dada. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Como que nós vamos ouvir a voz de Deus? Tem intimidade, buscando um relacionamento com Deus. É a única forma de nos mantermos na presença de Deus, porque no 28, a partir do versículo 15, diz que sobrevirão maldições sobre aqueles que não guardam a voz de Deus, que não escutam a voz de Deus, que não guardam os seus mandamentos. Sobre esses virão maldições. Mas para aquele que atentamente ouvir a voz de Deus, tendo relacionamento, Jesus falou com seus discípulos: fique aqui e ore enquanto eu vou orar no monte. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus falou para os seus discípulos: mas será se não podes orar por ao menos uma hora? É uma hora que Jesus falou, no mínimo, pelo menos uma hora. Nós precisamos de ter um tempo de comunhão com Deus, relacionamento. Oração é quando um fala e o outro escuta, é intimidade. Nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus. Deus está falando conosco, Deus está nos dando ensinamento, Deus está nos dando o caminho, mas nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus para poder guardar todos os seus estatutos. Deus fala conosco a todo momento: faz, não faz, pode, não pode, vai, não vai. E nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus para ser como Moisés e sermos alcançados por todas essas bênçãos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por essa palavra, que essa palavra possa tocar no coração dos irmãos, para que possamos buscar mais intimidade com Deus, um relacionamento mais profundo, né? Aonde nós possamos ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando, é de interesse dele falar conosco. Nós que temos que saber ouvir a sua voz. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.